Olá, aqui é o Gilberto Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para compartilhar com você mais um vídeo da série O Inglês Enriquece. Eu quero falar com você hoje sobre quanto tempo leva para você aprender a falar inglês. Bem, a primeira coisa que você precisa saber, deixa eu ir para cá, porque aí meu rosto fica mais iluminado pelo sol todo, né? A primeira coisa que você precisa saber a esse respeito é que depende para quem você vai fazer essa pergunta. Se, por exemplo, você for fazer essa pergunta para um professor de inglês ou numa escola de inglês que trabalhe usando gramática como metodologia, ele vai dizer para você muitos e muitos anos. E eu quero dizer para você que eles não fazem isso por mal, mas eles não sabem um outro jeito de funcionar, de fazer as coisas que eles fazem funcionar. Então, o que eles fazem? Eles ensinam gramática. A gramática, ela faz você pensar no inglês e não em inglês, e ela atrapalha em muito o seu processo de conversação, porque a gramática acontece de um lado do cérebro, enquanto que a conversação acontece do outro lado do cérebro. Se você, por exemplo, perguntar para um americano quanto tempo leva para você aprender inglês, ele vai falar, é muito rápido e muito fácil você aprender a falar inglês. Da mesma forma que se um americano perguntasse para você, quanto tempo eu levo para aprender a falar português? E você também falaria, gente, tempo nenhum, é fácil falar português. E é claro que se você, por exemplo, for ensinar um americano a falar português e você começar a ensinar gramática para ele, aí também, Houston, we have a problem, né? Como dizem os americanos, a gente diz, Houston, nós temos um problema. Então, uma das coisas que a gente precisa, quando a gente olha para essa pergunta, é ter em vista quem vai dar para nós essa resposta. Se você chegar e perguntar para mim, né, eu vou falar para você, você precisa de 8 semanas para você falar inglês. E eu falo isso com convicção e eu falo isso há 20 anos. A razão por que eu falo isso com convicção é porque eu aprendi a falar, há 20 anos eu aprendi a falar inglês em 8 semanas. Há 20 anos eu tenho ensinado as pessoas a falar inglês em 8 semanas. E você pode perguntar, mas Gilberto, qual é o princípio por trás disso? Né? Por que você consegue e as escolas de inglês não conseguem? E a razão é bastante simples. É o paradigma central. O meu paradigma central, ele está focalizado no vocabulário. Quantas palavras você sabe? Se você souber falar palavras suficientes em inglês, você vai ser fluente na língua inglesa. Se você tiver uma vastidão de conhecimento gramatical, você não vai falar inglês. Porque, sem querer entrar novamente nesse mérito, a gramática ocorre num lugar e a conversação em outro. E aí agora, quantas palavras você precisa saber para falar inglês? Vamos lá para o TOEIC. TOEIC é um teste que é feito pelo governo dos Estados Unidos. É uma empresa que é essa tipo empresa pública e privada, né? É uma empresa que ela é do governo, mas ela tem uma gestão privada. É o mesmo dono do TOEIC, do TOEFL, que são esses testes de fluência, fazem teste de avaliação. O TOEIC é usado mais pelas empresas e o TOEFL mais pelas faculdades, tá? Pelas universidades, pelo modelo educacional. O TOEIC é o modelo que nós seguimos porque a maioria dos nossos alunos são profissionais que querem, que precisam falar inglês. Então nós nos baseamos mais no TOEIC como modelo, né? E o TOEIC, ele avalia, e olha só que lógica legal, por isso que nós seguimos o TOEIC. A lógica do TOEIC é o seguinte: dependendo do vocabulário que você tiver, é as coisas que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tiver 300 palavras de vocabulário, você pode trabalhar como recepcionista numa empresa, recebendo americanos, dando direções, até atendendo telefonema simples, tá? Se você tiver 500 palavras de vocabulário, aí você pode fazer um pouco mais. Eventualmente você pode até trabalhar como motorista de táxi em Nova York. Eu estou brincando, quem já esteve em Nova York sabe disso. A maioria dos motoristas de táxi lá são paquistaneses, afegãos não, hindus, né? Enfim, e os hindus nesse caso eles falam inglês, porque tem o inglês lá como segunda língua na maior parte da Índia. Mas enfim, você vai ter dificuldade de falar inglês quando você pegar um táxi em Nova York, por exemplo, tá?
Mas com 1000 palavras de vocabulário, assim, olha, você se vira nos Estados Unidos na maioria das situações. Então, e com 2000 palavras de vocabulário, segundo o TOEIC, você pode fazer isso, aí você é fluente, você atinge uma pontuação lá no TOEIC que você é fluente. Essa fluência permite para você dar aula de inglês? Essa fluência permite você ser um palestrante internacional? Essa fluência, não é essa a ideia. A ideia é que essa fluência permita para você morar, trabalhar, viajar, passear, até estudar nos Estados Unidos. Então, é uma fluência que vai te dar condição de você ter uma vida plena lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo daqui do Brasil. Tem espaço para crescer depois? Tem. Minha recomendação é que você dobre ainda esse vocabulário, trazendo coisas da sua área de especialização, se você já tiver, se você é um médico, advogado, ou se você ainda não tem, daqui você vai criar na sua jornada, que você vai criar na sua carreira. Aí é uma recomendação. Não é obrigatório, mas eu recomendo que você faça isso. Então, e quanto tempo leva isso? São 40 aulas. 40 aulas. Eu não quero ser simplista, porque não é assim que acontece, mas basicamente é como se em cada aula você aprendesse 50 palavras. E você chegasse no final dessas aulas e aprendesse essas 2000 palavras. Então, não é uma invenção da minha cabeça quando eu falo que você pode aprender inglês com essa rapidez. Não estou inventando isso da minha cabeça. Estou mostrando para você, olha, o TOEIC diz que com 2000 palavras você passa a ser fluente numa nova língua, no caso o inglês. E eu estou dizendo que eu preciso de 40 aulas para você aprender a falar inglês, para você aprender essas 2000 palavras. E o mais legal aí é assim, e agora, quanto tempo você precisa para fazer essas 40 aulas? Você pode fazer em 8 semanas. Vai fazer aula de segunda a sexta. Você vai fazer em 10 semanas, faz aula de segunda a quinta. Você quer fazer em 6 meses, eu vou fazer aula 2 vezes por semana. Então, mas as 40 aulas não vão mudar. E não poderiam mudar, porque essa é a base. Tem que ter um lugar onde você se fixa, um lugar onde você olha, um lugar onde você vai fazer o seu progresso, né? E é simples assim. Agora, quando você vai pegar e fazer essa comparação com uma outra escola de inglês, quando você vai falar inglês? E aí vem a resposta, depende de você, depende do seu esforço. E isso, gente, é desagradável, né? Porque se eu sou especialista em educação, se eu sou a escola de inglês, eu tenho que tomar autoridade e dizer quando você vai ter o seu resultado. Você não quer chegar num médico e ele perguntar quando é que você vai sarar, depende de você. Não, eu estou falando, se eu fizer, doutor, tudo que o senhor falar, quando eu vou sarar? Você vai sarar dentro dos prognósticos em tanto tempo. Você vai construir uma casa. Depende do seu esforço, depende daquilo que você estiver disposto a fazer. Não, baseado na minha experiência em construir casas, você vai construir sua casa em X tempo. E assim sucessivamente. Não pode ter uma resposta, né? Onde você, um dia, depende de você. Por quê? Porque as pessoas, quando dão essas respostas, é porque elas não sabem o que elas estão fazendo. E elas dependem de todas as variáveis que vão acontecer no meio do caminho. O que a Accelerated Learning fez, completamente alinhada com o TOEIC, foi descobrir exatamente isso. Que o que você precisa são 40 aulas, 2 horas por aula, e aprender 2000 palavras. É isso que separa você de ficar rico. E quando eu falo de ficar rico, é ficar rico de corpo, é a riqueza material mesmo, é ficar rico de mente, porque o mundo vai abrir as portas para você, e ficar rico de alma, né? Onde você vai se transformar verdadeiramente numa pessoa melhor. E eu, antes de terminar, quero dar um presente para você. Nós fizemos um guia fantástico, maravilhoso, chamado Guia Prático para você falar inglês em 8 semanas. É o meu presente para você, você não vai pagar nada por isso. Quero que você estude esse material, material que nós fizemos com carinho. Para você receber esse material, tudo que você precisa fazer
é procurar aqui nesse vídeo, eu não sei onde você está assistindo, tem um link aí e você vai colocar o seu e-mail e lá no seu e-mail você vai receber esse guia prático. Estuda e você vai entender mais sobre como você pode fazer para aprender a falar inglês do que você já aprendeu em toda a sua vida. E depois me diz o que é que você achou desse material, tá bom? Combinado? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.